agradecer ao Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, da qual eu faço parte, e em especial a nossa irmã Dora, que nos convidou para fazer essa palestra aqui sobre a oração renovando vidas, né? E antes de mais nada, vamos agradecer a Deus por estarmos de volta ao mundo dos encarnados, agradecer a Ele por estarmos aqui com saúde, agradecer a Ele pela oportunidade do trabalho, agradecer a Ele por nós podermos colaborar diante deste momento que passamos, um momento difícil, né? Falar um pouco sobre a oração. Certamente que nosso intuito não é aqui de ensinar vocês a orarem ou dizer como se deve orar, não tendo esse objetivo, até porque melhor do que isso nós temos no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo uma coletânea de preces espíritas, onde essa coletânea ela vai nos servir para nos guiar, nos dar uma ideia do que vem a ser realmente uma oração, uma prece, ou como nos conduzir, como nos comportar frente a determinadas situações, e não como um repetitório, né, como algo mágico que a gente leia e a coisa aconteça. E vamos ver também, durante a nossa conversa, que a oração ela não é a oração decorada, mas é uma oração que parte do coração para o mundo espiritual. Claro que sozinho eu não conseguiria fazer esta palestra, né? Por isso mesmo eu tomei a liberdade de convidar alguns amigos para nos trazer a sua fala, trazer suas experiências, trazer seu conforto, para fortalecer aquilo que também eu acredito. E devo dizer a vocês que a minha fala ela é da minha responsabilidade, é o que eu penso, é o que eu acredito, é aquilo que eu aprendi durante esses anos na doutrina espírita. Então, pode não representar necessariamente aquilo que o Espiritismo tem nos ensinado. De repente eu posso cometer erros, posso cometer grandes gafes, aí eu peço de antemão que vocês me perdoem, mas é a minha fala, o que eu aprendi. Por isso mesmo, eu convidei esses amigos para que me ajudem a não errar, ou errar menos, tá certo? Então eu chamei Tomás de Aquino, eu chamei Santo Agostinho, eu chamei os apóstolos Tiago, Mateus, João, né? Eu chamei também um sacerdote, filósofo Gregório, né? Enfim, chamei algumas outras personalidades que pudéssemos nos dar força e amparo para que a nossa fala não ficasse vaga, ou que simplesmente tivesse dita de cabeça, certo? Então vamos convidar, no primeiro momento, eu vou chamar o profeta Samuel, que ele faz, naquele instante, uma aclamação e um pedido a Deus no seu momento de dificuldade, e ele nos mostra como é que essa oração é feita, né? Porque nós vamos ver também se é lícito, ou seja, é válido nós orarmos pedindo coisas materiais, né, para nós. Se nós podemos orar pelos outros, se nós podemos orar pelos nossos inimigos, tá certo? Qual é a questão da fé, qual é a questão dessa segurança que nos traz? Então, tudo isso eu vou tentar trazer para vocês, porque a nossa mensagem ela pretende ser uma mensagem curta, né? Até porque a oração ela é uma oração que é de cada um, não é algo que possa se dizer certo ou errado, mas é de cada um, por isso mesmo que cada um no final poderá tirar suas conclusões. E aí nós vamos ter o profeta Samuel, que vai dizer o seguinte: as ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, as cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos meus ouvidos. E aí nós vamos perceber que o que Samuel ele vai nos trazer nada mais é do que uma comunicação simbólica, uma comunicação que nos dá a ideia de que ele está ali presente, né? Que ele está conversando com Deus, que ele acredita que Deus está respondendo e que Deus vai estar ali lhe atendendo.
E depois nós vamos entender também o seguinte: de modo geral, a desgraça ela é representada pelo sofrimento que nós temos, e este, pelo incômodo da dor, é o estímulo para o indivíduo mudar. Talvez em uma situação de conforto, não se encontre motivo para uma mudança. Mas o sofrimento, este tira o indivíduo da sua zona de conforto e o faz procurar soluções que o aliviem das suas dores. Às vezes, mas muitas vezes, quando o coração é duro, as dores são duras e longas. Então nós vamos entender que a oração ela tem 3 aspectos. O primeiro é louvar, que é reconhecer a sabedoria divina. Depois, pedir, que é aquilo que nós pedimos simplesmente pelo que queremos. E por fim, agradecer, que é a gratidão pelas benesses que recebemos. Então, descobrimos o poder da oração nos momentos de sofrimento, porque a oração é a expressão de um desejo. E é aí que nós vamos perceber, e aí vamos reparar, principalmente na oração de Francisco de Assis, em sua primeira frase, ele nega a si mesmo e se entrega por completo à sua fé. Quando ele diz, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Vamos ver também que no Salmo 23 temos uma demonstração de segurança e proteção, bem acompanhado com certo sabor de vitória sobre os inimigos. E aí esta expressão de desejo, a oração não é dirigida a Deus para que mude seus desígnios, mas para que se consiga dele o que desejamos para nós. O movimento pela vontade da oração conduz o indivíduo a Deus, que é o sumo bem, por bondade piedosa, atende oportunamente ao pedido exposto na oração. E é aí que quando Jesus vai nos dizer, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, perceba que não basta simplesmente o fato de nós pedirmos, de nós estarmos ali querendo que a coisa aconteça. Precisamos acreditar, precisamos confiar. E aí eu conto a história breve para vocês de um alpinista que ele estava descendo uma determinada montanha, que já estava ficando escuro, e quando chega a um certo ponto, anoitece, e ele não consegue mais ver a parte do solo. E ele começa a orar, começa a pedir ali ajuda para que pudesse ser socorrido. E escuta uma voz, corte a corda. E ele começou a estranhar aquilo ali, cortar a corda aqui, isso não é bem a coisa de Deus, Então tem alguma coisa errada aí. Ele continua orando e a voz continua dizendo, corte a corda. Bom, ele não cortou a corda. E na manhã seguinte a equipe de socorro chega e encontra ele congelado, agarrado na corda, congelado a 1 metro do chão. Então não é necessariamente você apenas orar, mas você também tem que acreditar naquilo que você está pedindo. Bem, daí entendemos que assim como o que está próximo do fogo melhor se aquece, aquele mais próximo de Deus melhor lhe faz ouvir. E Tiago vai nos trazer isso quando ele diz, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Temos outra questão, que é quando não sabemos pedir, ou quando o pedido está afastado do nosso bem. Deus não há de atender. E Tiago, novamente, ele vai reforçar. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Isto faz nos lembrar uma história de uma mãe que tinha um filho acamado, um filho jovem acamado, e que todo dia, diante do altar de Nossa Senhora, da qual ela era devota, ela pedia que ocorresse um milagre e o filho dela voltasse a andar. Ele era muito jovem, não era justo que ele estivesse ali, e que tinha toda uma vida pela frente, e que pedia todas as vezes a Nossa Senhora uma cura. Um belo dia,
ela acorda, não encontra o filho na cama e vai procurá-lo na casa. E encontra ele na cozinha, fazendo café da manhã. Claro, né? Que dali para ela foi uma felicidade, foi algo extraordinário, um milagre aconteceu. Nossa Senhora atendeu os seus pedidos. E saiu espalhando pela vizinhança o milagre que tinha acontecido, que o filho dela tinha sido curado. E o filho ainda jovem, né, na flor da idade, vai procurar emprego, e vai curtir a vida, e vai sair com os amigos, e se envolve com bebida, e se envolve com coisas banais, se envolve com drogas, e nesse processo torna-se violento, e quando chegava em casa, às vezes a mãe ia falar, ele batia na mãe, e a vida dela tornou-se um inferno. Arrependida pelo que ela tinha pedido, ela volta à Nossa Senhora, né? Ela volta à Nossa Senhora e começa a falar para ela do que estava acontecendo. E pedindo para ela que, se possível fosse, a vida dela voltasse a ser como era antes. Por mais dolorida que fosse aquele pedido para aquela mãe, mas ela percebia que antes estava bem melhor. E certa feita, o garoto, numa dessas festas aí, há um tiroteio, né? E ele é baleado nas costas e esta bala atinge a sua espinha e ele volta a ficar paraplégico, certo? Então, nas palavras de Santo Agostinho, ele vai dizer: bom é o Senhor que não nos dá o que queremos, para nos dar o que mais precisamos. Né? Mas, se Deus sabe o que nós precisamos, se Deus sabe tudo, então por que eu preciso orar? Uma vez que a ordem divina é imutável, ou seja, que a lei é imutável, né? Qual é o objetivo de orar a Deus? Então, no meu entendimento, para que seja atendido o que precisamos e não o que desejamos. E aí nós vamos entender que João, ele vai nos trazer um fortalecimento quando ele vai dizer: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, que aquilo não vá contrariar a imutabilidade das suas leis. A ordem universal, que é Deus, ela é imutável. Contudo, o desdobramento desta ordenação em outras causas inferiores provenientes da ordem, estas poderão, por intermédio da oração, alterar os resultados destes efeitos. Então, eu gostaria de fazer um comentário aqui no seguinte sentido. Imaginemos o seguinte: imaginemos que para todo efeito existe uma causa. E para toda causa que existe uma causa anterior, até nós chegarmos à lei imutável, que é a ordem divina, né? Que é aquele ponto divino. Então, a partir do ponto divino que é imutável, este ponto ele é imutável, mas a sequência dessas ordens aqui, elas podem ser alteradas. E vai depender muito da conduta daquele que pede ou daquele que surte o efeito. E aí nós temos uma breve história para contar para vocês. Certa feita, um cidadão trabalhando em uma indústria, ele perde o dedo. Né? E claro, ele agradeceu a Deus, né, por ter perdido o dedo, tudo, mas ficou preocupado por que ele tinha perdido o dedo. Né? E numa das mensagens espirituais é dito que, na verdade, na programação de vida dele, ele estava previsto ele perder o braço. Veja, ele perde o dedo, mas estava previsto ele perder o braço. Mas pela conduta moral dele, pela conduta que ele estava se comportando, pela forma que ele estava crescendo moralmente, né, foi permitido que ele perdesse somente o dedo. O princípio imutável é que houvesse um resgate. Isto é imutável. Mas a causa dos efeitos, elas foram sofrendo alterações devido à conduta da ponta lá dele, que favoreceu que ele, em vez de perder o braço, ele perdesse somente o dedo. Então, é a mesma coisa que acontece no nosso entendimento. Então, a lei de Deus ela é imutável. Tá certo? Ela é imutável. Então, se tiver que cair um raio, no momento em que um carro estiver passando, o raio cai no momento que estiver passando. Mas o que acontecerá com as pessoas do carro é decorrente da sua conduta
que ele vem cultivando já a passado. Por exemplo, o raio pode cair e o carro simplesmente parar e ninguém sofrer nada. Como pode acontecer que nós temos visto aí em reportagem pessoas que estão na iminência de um acidente que são salvas, né? Ultimamente passou uma reportagem que uma pessoa ela caiu no trilho de trem, eu acho que foi até aqui em Recife, se eu não me engano, e o trem parou em cima dela. Não passou, parou em cima dela. Tá? Então, o determinismo, e aí nós já vimos na outra palestra, o determinismo no mundo físico, ele existe. Então, uma bala que sai, ela sai. Tá? A pessoa, doutor, vai ser atingida? Bom, não se sabe. Né? Mas essa conduta da causa das causas, né, ela vai sendo alterada sem modificar a causa principal, que é a lei da ordem. Né? Por isso que o Gregório ele vai dizer o seguinte: Deus não muda o seu julgamento, embora mude a sua sentença. E nós vamos perceber muito bem isso quando Jesus ele se prostra, né, e ora e diz o seguinte: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nesse instante, vocês percebem que Jesus expressa a manifestação de um desejo, que é o desejo à vida, de que ele quer continuar vivendo. Mas também, ao mesmo instante, ele vai mostrar a determinação de reconhecer a sabedoria divina. E este reconhecimento vai permitir que ele possa pedir alguns bens. Né? Mas é lícito pedir os bens materiais? Claro que é. E aí nós chamamos Tomás de Aquino e perguntamos: Tomás, é lícito que eu peça que eu, por exemplo, viva bem, que eu viva confortável, que eu possa ter um conforto, que eu possa ter um sustento? E Tomás de Aquino ele vai dizer: ora, é lícito desejar os bens temporais. Não, por certo, principalmente, ele o modo a constituir nele o nosso fim. Ou seja, não fazer daquele bem material a nossa conduta de vida. Gente, vocês têm sabido muito bem que muitas pessoas, quando perdem uma riqueza, perdem dinheiro, elas se matam, né? Ou elas ficam loucas, ou quando não recebem alguns likes, aí elas entram em estado depressivo, né? Em estado de loucura. Então, não fazer daquele bem o seu fim. E Agostinho vai reforçar, dizer que razoavelmente os bens suficientes, veja, os bens suficientes à vida, quem não quer uns do que eles, pois não são desejáveis em si mesmos, mas enquanto conservam a saúde do corpo, né, e servem para mantermos o estado conveniente à nossa pessoa, de modo a não ser penosa para os outros a nossa convivência. E realmente nós vamos notar aí que quando nossos recursos eles são poucos, não é? Ou quando nós achamos, não, Deus nos dará. Gente, Deus não nos dá nada, tá certo? Ele favorece-nos que possamos ir buscar. E favorece também que através da oração possamos pedir, né, que nos dê força, saúde, coragem, nos dê trabalho, disposição, para que a gente conquiste. Não é? Eu acredito que Deus não tem interesse que a gente tenha tudo de mãos beijadas, mas que a gente conquiste, porque a conquista ela é muito satisfatória. É muito, muito satisfatória. Repare que quando você ganha um dinheiro suado, trabalhado ali, teu dinheiro estica, rende, você consegue fazer muitas coisas ali. Mas quando o dinheiro vem fácil, ele vai embora fácil, do mesmo jeito. Então esta conquista aí é que é importante. Por isso que a nossa convivência com os outros que é importante. Né? Ah, mas eu posso pedir, por exemplo, para que o meu primo, a minha mãe, meu pai, eles também tenham as coisas boas, eles consigam? Claro que sim. E pelos meus inimigos? Eu tenho que orar por eles? Muito bem. É uma pergunta muito interessante. E aí nós vamos perceber, tá certo, que o próprio Tomás de Aquino ele vai dizer, ora, devemos desejar o bem, não só para nós, mas também para os outros. Olha aí.
o que pertence ao amor por natureza, que devemos ter para com os próximos, como do sobredito resulta. Por isso a caridade, e aí ele vai dar um toque na caridade, ele amplia o contexto de caridade, que a caridade exige que oremos pelos outros. Ora, perante Deus, é mais doce a oração, que não se funda na necessidade, mas se inspira na caridade fraterna. Temos a certeza, tá certo, que isto é muito profundo. Orar pelos outros não é fácil, principalmente quando se trata de algum desafeto. Nós sabemos que os nossos desafetos, eles nos travam, né, de uma certa maneira. Né? A gente se fecha como um tatu-bola. Quem não sabe o que é um tatu-bola, dá uma pesquisada na internet e veja como é que ele age quando ele é atacado. Ele se fecha todo, né, e a sua capa, né, sua proteção, né, sua carcaça, ele serve ali para proteger ele. Nós nos fechamos assim, igual um tatu-bola. Quando a oração ela precisa que nós possamos descamar, tirar as camadas, né, de orgulho, de vaidade, de prepotência, né, de soberba, para alcançarmos alguma coisa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes a nossa oração ela não passa do teto da nossa casa. Às vezes nós oramos, pedimos, tal, e ela não consegue chegar no teto da casa. Mas não consegue chegar no teto por quê? Porque são palavras que saem apenas da nossa boca, sem pressão nenhuma. Né? Aceleração. Imagine que você está orando, mas ela está sendo filtrada ou abafada pelas escamas da vaidade, do orgulho, do ressentimento, da raiva, às vezes do desejo que você quer, mas está longe de alcançar, porque, como falei naquela história da senhora que orou pelo filho e que não soube por que estava pedindo, por que estava acontecendo. E tem um outro detalhe também, gente. Às vezes não, eu acredito que todas as vezes que nós passamos por momentos difíceis, não estamos desamparados. Não estamos desamparados. É que precisamos passar por aquele momento, tá, de sofrimento para a maturidade. Parece algo masoquista, né? Às vezes eu penso até que essa ideologia do masoquismo religioso, ela não deveria ser tão pregada, que o sofrimento, a santificação do sofrimento. Não é isso que eu estou querendo colocar, santificação do sofrimento. Não é. Mas o que eu estou querendo colocar é o seguinte, é que quando nós estamos passando por um momento difícil, sabemos que aquele momento vai passar. Não sabemos o resultado dele. E como nós não sabemos o resultado dele, a melhor maneira que temos que passar por ele é a melhor maneira. Então, a oração ela vai nos ajudar a isso. Primeiro, vai nos ensinar a orar, como nós já vimos no início, que o sofrimento ele vai despertar esse sentimento de oração. Depois, vai também despertar a questão da nossa conduta de fé. Será que de fato nós temos fé? Porque fé não é simplesmente crer, não é simplesmente isto, né? Mas está para além disto. É você acreditar naquilo que você não está vendo, naquilo que não tem comprovação, e sentir a certeza de que aquilo existe. Né? É algo que parece complicado, mas a fé vai estar nisto. Né? Assim como me fez lembrar uma história do jovem que caminhava no deserto, perdido no deserto lá, e de repente orando, pedindo ajuda, ele vê ao longe uma fonte. Para você ter mais água, despeje essa garrafa dentro do cano. Eu perguntaria a você, você faria isto? Você com sede, já por horas andando no deserto, você despejaria a garrafa de água ali para bombear e ter mais água? Percebe que eu falo sobre fé? Percebe que eu falo sobre oração? Então, esse contexto de oração, e já nós já dissemos os 3 pontos básicos da oração, que é agradecer, né? Agradecimento é a reverência, né? Vamos lá, que é louvar, né? Louvar é a reverência que você faz e o reconhecimento de algo que está superior a você. No nosso caso, nós somos cristãos, o Deus, né? Nosso Deus, né? Jesus,
os espíritos benfazejos, louvar a proteção dele, pedir, mas pedir dentro daquilo do possível, do necessário, pedir aquilo que nos dê sustento, pedir aquilo que nos mantenha no momento de guarda, principalmente saúde, nesse momento que estamos passando de pandemia, muitos de nós estamos rezando para não pegar o coronavírus, mas também temos que pedir que, se for que temos que passar por isto, fosse suficiente para que a gente consiga superar isso aí. E por fim, agradecer a Deus, porque nós somos bastante vaidosos de acharmos que vamos dormir e amanhã vamos acordar. Né? Todos nós fazemos isso, né? Vamos dormir na certeza que outro dia nós vamos acordar. Isso é a nossa vaidade, tá certo? A nossa vaidade é dizer assim, amanhã eu vou acordar. E se não acordarmos, como é que fica? É isso? Então somos frágeis nesse sentido. Como também no sentido de lidarmos com os nossos desafetos. E principalmente nós que trabalhamos na casa espírita, estamos sempre lidando com essa situação. Né? Imagine você diante de 15, 20 passistas, 200 pessoas, senta na sua cadeira quem? Um desafeto seu. Como é que você vai lidar com isso? Né? Como é que você está preparado com isso? Como é que ele está preparado para você com isso? Né? Como é que ele vai aceitar isto? Tá certo? Então veja que é uma relação difícil, não é uma relação fácil. Tá? E por isso que essa descamação daquele momento que temos que realizar para podermos, de fato, ouvirmos as palavras de Leon Denis, quando ele vai nos dizer o seguinte, nesse aspecto, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, a fé vivaz, a vontade, a prece e a evocação dos poderes superiores, que são os espíritos benditos, ampara o operador e o sensitivo. Quando ambos se acham unidos pelo pensamento e pelo coração, a ação curativa é mais intensa. Claro que pode acontecer que um ou outro ali fique na retaguarda, na proteção. Mas nós que temos uma consciência espiritual já diferente, um pensamento diferente do Cristo, nós temos que atender ao seu pedido. E Jesus ele vai nos dizer, através da fala de Mateus, ele vai dizer o seguinte, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então, percebam, gente, aí que depende da gente. Né? O mundo espiritual ele está aberto para que nós possamos entrar. Mas precisamos ter a chave. Né? E eu lembro muito dessa passagem de André Luiz, quando ele chega no umbral, né, e começa a orar, se encontra naquela situação de sofrimento, de dor, ele começa a orar e não é socorrido. E quando ele está nas últimas, suas forças já estão desgastadas, simplesmente ele diz assim, Deus, me ajude. Então, essas palavras simples foram tão fortes que passaram do teto da casa. E aí alcançaram a espiritualidade, e a espiritualidade vai em socorro e socorre ele. Então veja que não são palavras, não são decorativas, não é você pegar o livro da coletânea espírita de prece e simplesmente proferir aquelas palavras como se fossem palavras mágicas e a partir dali você conseguisse o que você quisesse. Não é só isso. É preciso que ela se encha de sentimento, encha de emoção e, claro, todas as vezes que nós oramos, quando não conseguimos, temos que agradecer. Porque talvez, a exemplo daquela senhora que orava pelo seu filho, o que nós estamos pedindo ainda não é o nosso bem. Certamente que Deus, ele sabe o nosso bem, mas ele não interfere nas nossas ações. Se queremos mudar a nossa vida, se queremos mudar a nossa conduta diante do que nós já temos programado, temos que fazer por onde? E tenho certeza disso. E Deus, ele não nos abandona. Principalmente os bons espíritos. Porque, olha, pense, o pessoal teimoso e amoroso, que são esses espíritos amigos, porque nós somos teimosos, fazemos as coisas erradas, mas mesmo assim, quando precisamos, eles estão ali nos ajudando, nos aconselhando. E às vezes, como um bom amigo, nos deixa sofrer um pouquinho, apanhar um pouquinho, para entender que o amor de Deus está para além
do que simplesmente as maravilhas e os confortos da zona de conforto que queremos. Né? Dinamismo, prática. Muita paz a todos vocês. Muito obrigado por terem participado e terem assistido. Jesus abençoe a todos.